A gente vai seguir a partir de especiação biológica. Aqui tu vai entender todos os mecanismos responsáveis por diferenciar uma espécie da outra, né, de uma certa forma criar novas espécies. Lembrando que todos os dias a gente encontra espécies que a gente ainda não conhecia, não que elas sejam novas, né, são novas para o conhecimento humano, digamos assim, mas em uma frequência e um número muito menor do que o número de espécies que são extintos. E aí é uma coisa interessante. Sempre existiu extinção na vida da Terra. Pré-homem, digamos assim, sempre existiu. Né? Chega um momento que a espécie ela não tem mais como se manter. Ela aí acaba sendo extinta. Mas o ser humano acelera muito essa extinção, né? E a gente vai ver depois também das extinções em massa, que teve 5 até hoje, né? 5 eventos de extinção em massa. E a gente acredita na era antropozoica, que seria a era humana, a gente está acelerando esse processo. O que demoraria 100 milhões de anos para ocorrer, a gente está fazendo com que ocorra em 100 anos. Tá? Uma coisa bem doida. Mas, claro, isso é lá para ecologia, só vou comentar por cima. Então, primeira coisa, qual é a pergunta a ser respondida? Como ocorre o surgimento de espécies novas? Né? Então, a primeira coisa tem que ter uma barreira geográfica. Ou seja, é uma espécie ou uma população, né? Uma determinada população. Vamos botar aqui, ó. Lá, essa aqui é a área geográfica de uma determinada população, que é a população A. E algum evento, algum fenômeno climático, algum acidente, desastre ambiental de causa não humana, nesse caso, tá? Vamos pegar pré-humano ainda. Sei lá, vamos pegar que essa área geográfica seja uma ilha. E aí houve um derramamento vulcânico, né? Onde a lava soterrou uma parte da ilha, dividindo a ilha ao meio. Assim, ó. Pessoal, vou falar baixinho. Olha só, eu tô com uma super novidade. Esse canal aqui do YouTube, ele vai virar uma plataforma. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter o maior número de inscritos possíveis para o YouTube entender que esse assunto é relevante e me contratar para ajudar você no seu estudo. Então, se biologia é importante para você, para o Enem, para o vestibular, para a escola, para suas provas, dá aquela força, senta o dedo no like, compartilha, curte e comenta. Ah, não esquece de ativar o sininho. Para finalizar, ajuda o Sor, te inscreve aí no canal, custa nada, é de graça, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até mais, pessoal. Então, o que acontece? Originalmente, essa ilha tinha uma população. Vamos pegar uma população de inseto, porque inseto se reproduz rápido, tá? Em um ano, tu tem algumas centenas de milhares de gerações, tá? De tão rápido que é a reprodução dos insetos. Então, vamos pegar que esse derramamento vulcânico, né, essa lava vulcânica, separou a ilha nos dois lados, tá? E essa população de inseto, vamos chamar a população de inseto X, que pra gente não interessa por enquanto o que é, foi separado ao meio. Então eu tenho lá um determinado número de indivíduos vivendo desse lado e um determinado número de indivíduos vivendo desse lado. Após algumas centenas, talvez alguns milhares de anos, devido às pressões seletivas que a gente vai ver mais para frente, desse lado da ilha serem distintos desse lado, por exemplo, tá? Vamos supor que nessa ilha o Sol nasça e faça essa seguinte trajetória. O Sol passa assim nessa ilha, ó, tá? Tangenciando essa costa aqui é leste, essa costa é leste, essa costa é oeste. Porque o Sol passa tangenciando essa ilha. Se isso aqui fosse Floripa, por exemplo, isso aqui seria Canasvieiras, tá? Beleza, o Sol passa para cá. Aí, o que isso interfere, Breno? Esse lado da ilha é todo ele mais iluminado. A vegetação é mais baixa, por exemplo, tá? Tem predomínio de gramíneas e arbustivas, por exemplo, plantas de pequeno porte. Desse lado aqui, como não tem tanto sol, as plantas conseguem viver e atingir tamanhos maiores. Então, desse lado, a gente tem árvores de grande porte e floresta, tá? Então, ao longo de alguns milhares de anos, esse ambiente aqui se tornou um ambiente parecido com um campo, com uma savana, e esse ambiente aqui parecido com uma floresta. Vamos pensar numa ilha de proporções grandes. Assim. Beleza. E aí, esse inseto X que a gente estava avaliando, devido a ter essas pressões seletivas diferentes, que eu simplesmente dei o exemplo do Sol ali, mas poderia ser qualquer outra, índice de umidade, índice pluviométrico de chuva e por aí vai,
As modificações que causaram na população de inseto X desse lado são tão diferentes dessas daqui, daqui um pouco a gente não tem mais a população de inseto X aqui e aqui. A gente vai ter, sei lá, a população de inseto X linha e aqui X, sei lá, 2 linhas, tá? Ora, antes, quando não tinha essa barreira, todo mundo era inseto X, vivendo aqui de boa, né? Tinha gente indo dali para cá, gente de lá para cá. Teve esse desastre geográfico, né? Um derramamento de lava vulcânica, tal, podia ser uma ilha vulcânica. Soterrou uma parte da ilha, criando uma fenda, sei lá, uma separação, um rio, qualquer coisa, né? Impedindo que os insetos desse lado consigam cruzar para esse. E a mesma coisa, impedindo que os insetos desse lado consigam passar para esse. Vamos supor que não eram insetos voadores, tá? E aí, ao longo de milhares de gerações, esse isolamento geográfico de causa natural, o ser humano também causa vários isolamentos geográficos, tá? Quando bota uma cerca, por exemplo, um muro, separa de lado. Esse isolamento geográfico tem por consequência, o isolamento reprodutivo. Ou seja, devido os insetos X inicialmente ali terem sido separados, então, portanto, o isolamento geográfico, esse isolamento geográfico fez com que eles não conseguissem ter um interfluxo de um lado para o outro, fazendo com que esses indivíduos só cruzassem com eles mesmos, só se reproduzissem com ele mesmo, e esses aqui também só com eles mesmos, porque ao longo de milhares e milhares de gerações houve esse isolamento reprodutivo. Olha que interessante. Se depois de milhares e milhares de gerações, que aqui fosse a espécie X' e X, isso aqui fosse retirado, por exemplo, teve uma passagem, foi criada uma pequena passagem, sei lá, pela erosão do solo e tudo mais, uma pequena pontezinha, sei lá, fizesse com que pudesse vir organismos X' para esse lado e organismos X2' para esse, provavelmente, devido às mudanças que eles sofreram ao longo desse tempo, serem tão profundas, eles não teriam mais capacidade de reproduzir um outro. A gente tem espécies assim extremamente aparentadas. O lobo e o cão, por exemplo. Canis canis, que é o cachorro, né? Ou canis familiares, canis familiares, que é os cachorros que a gente tem em casa. E o canis lupus, que é o lobo. Apesar de eles serem extremamente parecidos um com o outro, eles não possuem mais o potencial intercruzante. Porque as características morfofisiológicas, anatômicas, genéticas e reprodutivas do lobo se modificaram das do cão. Então, por mais que eles possam se encontrar eventualmente, né, não seria mais tão possível a reprodução entre eles, tá? Diferentemente do que acontece com várias raças de cães. Por que as raças de cães, por mais variadas que sejam, ainda têm o potencial intercruzante? Porque elas pertencem à mesma espécie. Então, olha que doido. Sei lá, o Yorkshire tem capacidade reprodutiva de cruzar com o Husky siberiano. E tanto o Yorkshire quanto o Husky siberiano são canis canis, da espécie cachorro. Agora, o Husky, e embora sejam totalmente diferentes, né? Anatomicamente, fisiologicamente, as características diferentes, uma tem, sei lá, 50 centímetros de comprimento a 10 centímetros de solo, o outro tem, sei lá, 1 metro de comprimento a 50 centímetros. Eles têm um potencial bem diferente se eu pegasse o Husky e o Lobo. Apesar de Husky e Lobo serem muito, muito, muito parecidos, doido isso, né? Eles não têm mais o potencial intercruzante, porque eles não pertencem mais à mesma, tá? Então, né, essa barreira geográfica, podendo ser causada inicialmente por fenômenos climáticos ou geográficos, né, como terremoto, formação de montanhas e ou rios, estradas que separam, né, um campo de um lado do outro, cercas claro, essas estradas e cercas já é ação antrópica, já são humana, né? Esse isolamento geográfico vai causar o isolamento reprodutivo. O que vai acontecer? A variabilidade de genéticas novas surgidas em uma população não são transmitidas para outras populações. Então isso é uma coisa interessante. Surgiu uma característica em uma determinada população, vamos pegar essa população aqui, ó. Essa característica não vai poder ser transmitida para a população X2, porque elas não têm mais esse intercruzamento, tá?
As condições do ambiente nas áreas separadas pela barreira dificilmente são exatamente as mesmas. Foi o que eu te falei, isso deu um exemplo do sol ali, né? Então, ó, esse lado mais iluminado, mais ensolarado, predomínio de vegetação rasteira, gramíneas e pequenos arbustos. Esse lado pouco ensolarado, mais úmido, predomínio de árvores e floresta. O que vai determinar diferentes expressões seletivas. Tá?